pais, mães e dos próprios adolescentes. Desde que eu consigo me lembrar, eu me sinto um menino, não uma menina. São vozes que pouca gente ouve no Brasil. Eu sempre me via como uma guria. Isso vem uma coisa tão lá do fundo que é difícil explicar. São vozes de crianças e adolescentes transgêneros. São também vozes de pais e mães. Ela falou que dentro dela tinha um tijolo, uma pedra, uma coisa pesando que ela não aguentava mais carregar. As famílias têm dúvidas e medos. Querem proteger os filhos, mas muitas vezes sentem raiva e se sentem fracas diante do que se apresenta dentro de casa. Ela me abraçou e disse que eu teria que enfrentar isso. Estou tentando fazer o melhor que posso. No Brasil, faz pouco tempo que a saúde pública e a sociedade começaram a prestar atenção ao tema. No exterior, as pesquisas e o atendimento são mais avançados. Camille tem 5 anos. Até um ano atrás, ela era Sebastian. Nasceu menino. Quando o repórter da BBC pergunta se ela é mais feliz como Sebastian ou Camille, Camille. Mas o Sebastian também não era feliz? Não, Você não acha? não. Por quê? Ele não era feliz. Por que não era feliz? Ele queria ser uma menina, então ele mudou o nome dele. Pode ser que Camille seja transgênero. A palavra é bem abrangente. São as pessoas que se sentem diferentes do gênero com que nasceram. Como outras grandes cidades americanas, São Francisco tem clínicas e hospitais que orientam crianças e adolescentes que são ou que se acham transgêneros. Os pais de Camille vão a um hospital pediátrico tentar entender o que se passa com ela. A gente estava no sofá e o Sebastião me perguntou: mãe, como é que eu posso virar uma menina? A mãe conta que faz mais ou menos um ano que isso vem acontecendo. A psicóloga faz alguns testes que incluem brincadeiras e desenhos. E Camille desenha uma menina. Essa sou eu. A psicóloga conta que crianças bem pequenas podem expressar esse sentimento de pertencer ao outro sexo. Às vezes vejo crianças com 2 ou 3 anos. Por exemplo, os pais falam para a filha: você é uma menina boazinha. E ela responde: não, mamãe, eu sou um menino. E diz que ainda é cedo para ter certeza de que Camille é mesmo transgênero. Os pais ficaram de voltar para mais avaliações. Shane tem 12 anos e está sendo acompanhado por especialistas no mesmo hospital de São Francisco. Nasceu menina, quer virar menino. Isso aí no braço dele é um adesivo com medicamentos que bloqueiam a chegada da puberdade. Os medicamentos não deixam as características femininas, no caso de Shane, aparecerem, mas também podem inibir as masculinas quando for o contrário. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, crianças a partir dos 12 anos podem receber esses medicamentos legalmente, se a família autorizar e os especialistas entenderem que o adolescente é mesmo transgênero. Quando tiver 14 anos, o Shane vai poder tomar hormônio masculino para então começar a desenvolver características masculinas, como ter voz mais grossa, pelos no rosto. Não quero ser menina. Quanto mais se estuda a sexualidade humana, mais se descobre quão variada ela é. As famílias podem sofrer muito até perceberem isso. Os pais da Camille continuam preocupados. Sabem que ainda tem muito chão pela frente, mas acreditam no caminho que escolheram. Ficou lindo em você. Isso que a gente viu agora acontece nos Estados Unidos, Canadá, na Holanda, no Reino Unido. Os serviços médicos e sociais conseguiram criar protocolos de atendimento a essa população. E essa conquista estrangeira é o ponto de partida para o trabalho que vem sendo feito aqui no Brasil.
Eu visitei os 2 hospitais que atendem crianças e adolescentes transgêneros. Um em São Paulo, o outro em Porto Alegre. A transexualidade é essa convicção de que eu nasci com o sexo oposto ao que eu penso que eu sou. A psiquiatria chama de transtorno de identidade de gênero ou disforia de gênero. E disforia significa mal-estar. Hoje em dia as neurociências comprovam que existe um cérebro feminino e um cérebro masculino. O que aconteceria na disforia de gênero é que a genitália se forma num período antes, na gestação, e o cérebro vai se formar depois. Aí, o cérebro pode não combinar com a genitália. Mas por quê? Para a ciência biomédica existem 2 teorias básicas ainda não comprovadas. Uma seria genética. Tem algumas famílias que têm mais casos do que a população em geral. A outra, uma alteração hormonal durante a gravidez que pode influenciar o comportamento futuro da criança. Os órgãos sexuais, eles são feitos até o 4º mês de gestação. E a marcação de comportamentos não é no mesmo período. E é por isso que pode acontecer uma dissociação. O diagnóstico não é fácil, nem rápido. As crianças, elas podem até ter essa expressão de gênero mais feminina ou masculina, talvez invertida e tal. Isso não quer dizer necessariamente nada, ou pode ser uma homossexualidade, ou pode ser algo lúdico que vai passar, pode ser até psicose infantil, pode ser muita coisa. E quando é de fato uma questão de identidade de gênero, não passa, né? Ela é persistente. Eu sempre me via como uma guria. Nunca me senti como uma menina, sempre como um menino. Como esses adolescentes e as famílias estão em acompanhamento médico e psicológico, a gente decidiu não identificá-los. No Natal, ela ficava sempre frustrada quando recebia um carrinho, um avião. Ela queria uma boneca. Os pais dessa mocinha de 13 anos, que nasceu menino, não entendiam o que estava acontecendo com ela. Logo que ela começou a andar, a falar, a gente percebeu que ela gostava de coisas de menina. Então a gente começou a não saber lidar com aquele tipo de situação. Botava os sapatos de salto alto da mãe, ela botava os brincos da mãe, e à medida que ela foi crescendo, ela foi, vamos dizer, escondendo essas pequenas diferenças que tinha quando era pequena. Eu pensava que eu não queria decepcionar meus pais, a minha família, os meus amigos, várias pessoas. Aí, quando eu fiz 9 anos, eu decidi contar mesmo. Ela falou que dentro dela tinha um tijolo, uma pedra, uma coisa pesando que ela não aguentava mais carregar. E o que você fez? Ah, coisa que como que mãe faz, né? Abracei e disse que acontecesse o que acontecesse, sempre ela me teria do lado dela. Mas pro meu pai foi um pouquinho difícil. Entrei em depressão, com certeza. Eu procurei minha mãe, ela me abraçou e disse que eu teria que enfrentar isso. Estou tentando fazer o melhor que posso, mas não é fácil. Esse garoto de 16 anos nasceu menina e foi tratado assim até um ano atrás, quando abriu o jogo com a mãe. Se ela tivesse percebido, provavelmente ela teria me poupado de muita coisa. Teria sido melhor. Por quê? Porque aí eu não ia ter precisado ser tanto tempo uma menina. A gente percebia por atitudes, mas eu nem conhecia esse termo transgênero, o que é um transgênero. Foi um baque, obviamente, não vou falar que é fácil, que não é fácil. Eu assimilei melhor do que ela, porque para mim, se é uma coisa que já é determinada, não tem por que ficar debatendo sobre, sim, ir atrás e juntos, né? Ela e ele, junto com as famílias, são atendidos de graça nos hospitais de Porto Alegre e São Paulo por equipes que reúnem psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, endocrinologistas pediátricos, ginecologistas. Em São Paulo, o serviço promove reuniões para que as famílias compartilhem suas experiências. Tenho uma filha de 17 anos, mas durante 15 eu tratei ela como menino. A falta de informação me tornou ignorante para poder enxergar a menina. Eu não aceito até hoje
Sou sincera, assim, eu tento. Já mudei ele 2 vezes de escola, eu tive que tirar ele por bullying quando ele assumiu. O bullying e todas as questões, como a mudança do nome e o uso dos banheiros, levaram os hospitais a trabalharem junto às escolas. As escolas estão se adaptando muito bem a isso, estão respeitando a questão do nome, estão respeitando a identidade em relação aos banheiros, né, que é uma coisa, o uso do toalete lá, feminino, masculino. E assim como em outros lugares do mundo, o tratamento no Brasil começa na pré-adolescência. E o primeiro passo é o uso de medicamentos para inibir a puberdade. Você evita as transformações físicas que a puberdade acarreta. Enquanto os bloqueadores fazem efeito, os especialistas e as famílias ganham mais tempo para reconfirmar a decisão. É uma decisão que a criança não faz sozinha, é uma decisão da família, do núcleo familiar. E aí sim, os adolescentes passam a tomar hormônios para desenvolver características como barba e voz mais grossa, no caso dos novos meninos, e seios, no caso das novas meninas. Cirurgia de mudança de sexo só depois dos 21 anos. Mas essa realidade que você viu aí é exceção. Essa adolescente do Recife não teve apoio da família, nem onde procurar orientação especializada. Tem 16 anos e mora desde os 14 num abrigo. A mãe sofre de alcoolismo. Ela conta que é vítima de muito preconceito e quase foi agredida mais de uma vez. Na rua fica tudo faltando gracinha. Alguns meninos veio bater em mim, aí eu peguei e corri. Este juiz da Vara da Infância e da Juventude diz que o Brasil ainda está muito atrasado. A população trans no Brasil, dos adolescentes, está na sombra. Nós não temos ainda números quantitativos e qualitativos que nos indiquem como trabalhar com esta realidade. No Brasil existem 14 centros de referência LGBT, as iniciais de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, como explica a coordenadora geral de promoção dos direitos LGBT da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Ela é a primeira transgênero a ocupar esse cargo. Ainda é um número muito pequeno, né? Mas são espaços onde essa pessoa pode conseguir um acolhimento adequado. Esse garoto e essa garota que você conheceu na reportagem tiveram muita sorte. Moram nas únicas cidades que têm atendimento especializado. E têm o amor da família. Nós tínhamos um filho triste e hoje nós temos uma filha muito feliz. Ser feliz, ter os meus filhos, ter o meu marido, ter uma família grande, feliz. Eu tenho amigos incríveis, eu tenho uma ótima família, eu sou uma boa pessoa. A minha moral não vai mudar. Dentro de mim já está resolvido quem eu sou, o que eu pretendo ser. Depois dos